Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula do professor Rafa e meu amigo. Dessa vez a gente vai voltar continuando aquele bate-papo sobre citologia, biologia celular, e a gente vai pegar inclusive hoje o último compartimento de importância para as nossas provas de vestibulares, nossas provas do Enem, que é o nosso querido núcleo. Então, meu amigo, quer saber um pouco mais sobre como funciona, quais são as estruturas dessa organela extremamente importante? Então chega junto e vamos nessa! Beleza, meus tchutchucos? Então, falando aqui um pouquinho sobre o nosso querido núcleo, a gente vai mencionar, moçada, que é a região responsável por abrigar o material genético dos organismos, das células, né? Nem sempre a gente soube dessa informação. Só para você ter ideia, lá por volta de 1830, ninguém sabia nem que o núcleo existia. Foi somente em 1831 que um camarada conhecido como Robert Brown descobriu a estrutura nuclear. E aí, moçada, após essa descoberta, todo mundo queria saber o que esse núcleo fazia da vida. Qual era a função dele, qual era, de repente, lá os fenômenos que ele se envolve lá no funcionamento das células. E aí uma série de experimentos foram feitos, né? Foram desenvolvidos para que isso pudesse ser descoberto. E você tem talvez um dos mais famosos experimentos, talvez seja o experimento da merotomia. Só para a gente traduzir aqui, ó, meros significa, moçada, parte, significa parcial. E tomos significa corte. Então, merotomia, eu vou fazer um corte em uma parte dessa célula, vou dividir ela em pedaços menores e vou ver o que vai acontecer a partir disso. Tá? Então ele utilizou uma alga unicelular, conhecido como acetabulária, e que originalmente esse organismo, essa célula, apresenta duas regiões bem desenvolvidas, né? É uma região que a gente vai chamar de pé, que é essa regiãozinha bem aqui embaixo, ó. Você tem a haste, que é essa região bem comprida, e esse aqui é o nosso querido chapeuzinho. O chapéu, moçada, contém muitos pigmentos fotossintetizantes, né? Por isso que ele tem esse aspecto de antena, né? Para capturar os raios do sol e realizar a tal da fotossíntese. A haste é apenas uma estrutura de sustentação e é lá no núcleo, é lá no pé, ou rizoide, como ele está mostrando aqui, onde você vai encontrar o núcleo dessa célula, tá? Então, o que foi que ele fez? Ele fez um corte aqui, ó, moçada, em várias alturas. Ele fez um corte bem aqui, isolando a região do núcleo. Fez um corte bem aqui, isolando somente a haste. E fez um corte bem aqui, isolando apenas o chapéu. E aí, se observou, durante esse experimento, que o único corte que sobrevive é aquele que contém o núcleo. Os outros cortes todos, eles acabam se degradando, se degenerando e acabam, entre aspas, morrendo aí na parada, né, moçada? O mesmo lance foi feito com protozoários. Aqui eu tenho, ó, moçada, mais um experimento onde eu parti esse protozoário ao meio, onde um dos fragmentos apresentava núcleo, o outro não apresentava núcleo. Resultado disso é que apenas esse fragmento acabou sobrevivendo. Então eu chego, no final das contas, a uma conclusão desse experimento, onde se define o núcleo como sendo a região essencial à determinação das características e à regeneração desses indivíduos. Tá? Inclusive a gente menciona, moçada, que outros experimentos também foram realizados. Esse aqui é talvez um pouco mais complexo, mas é um experimento onde a gente teve uma translocação nuclear. A gente teve uma permutação de núcleos entre células diferentes. Olha que interessante. Aqui você tem uma acetabulária verde com um núcleo laranja, apenas para a gente diferenciar. Aqui tem uma acetabulária diferente, porque ela tem um núcleo diferente, né? Um núcleo amarelo. E aí o que aconteceu? O que a rapaziada fez aqui na brincadeira? Eles pegaram o núcleo laranja e transferiram para a célula de cor azul. E pegou o núcleo azul e transferiu para a célula de cor verde.
De modo que o resultado que eu tenho é esse aqui. No final das contas, olha que legal que aconteceu. Aquela célula que antes era verde, tinha um núcleo laranja, depois que ela recebeu o núcleo amarelo, ela regenerou o fragmento de um corte que foi feito na sua haste, e quando ela regenerou o seu fragmentinho, ela regenerou que nem uma célula azul, como era a célula original do qual esse núcleo foi extraído. Da mesma forma, aconteceu naquela célula azul, que quando ela se regenerou, ela formou uma haste e um chapéu da célula verde, igualzinho era a haste e o chapéu daquela célula original, do qual o núcleo laranja foi removido, foi retirado. Então, a partir disso, os pesquisadores começaram a encarar o núcleo como sendo um determinador de características. É o núcleo amarelo que determina a característica da célula azul, e é o núcleo laranja que determina as características da célula verde. E aí, lógico, eu estou em 1830, eu não conheço nem o DNA ainda, né? Mas no futuro eu vou conhecer o DNA, por volta de 1869, mais ou menos. Eu vou descobrir que o DNA existe, e desse período até 1950, mais ou menos, muitas pesquisas irão ocorrer para entender o que é que existe dentro do núcleo que determinam essas características. A resposta hoje nós já sabemos. O que há dentro do núcleo que determinam as nossas características está aqui em cima, o nosso material genético, que a gente já conhece lá, que é escrito na molécula de DNA. Beleza, moçada? Bom, seguindo aqui o nosso bate-papo, a gente menciona que é possível a gente classificar as células quanto ao seu núcleo. Olha que legal! Quando a célula não apresenta núcleo, elas serão chamadas de células anucleadas. Você tem como exemplo as hemácias de mamíferos, mas coloca aí também as plaquetas, elas não irão apresentar núcleos. Tá? Aqui as nossas hemácias, olha que legal, ó. No local onde existiria o núcleo, a gente tem uma depressão, assim, ó, forma uma biconcavidade nessas células, e essa biconcavidade ela está relacionada com uma série de vantagens, que apesar de a hemácia não ter núcleo, isso traz aí algumas vantagens para o funcionamento das nossas hemácias. Já já a gente vai conversar melhor sobre isso, tá? Quando você tem célula com dois núcleos, é uma célula chamada de célula binucleada, né? Os protozoários, de uma forma geral, eles acabam apresentando dois núcleos. Aqui a gente tem um protozoário que é conhecido por Giardia, é um protozoário bem famoso aí nas provas, né, causador da giardíase, mas aqui eu estou mostrando apenas a existência desses dois núcleos aí na parada, tá? E existem também as células multinucleadas, né, que acabam apresentando vários núcleos. Em relação a essas células multinucleadas, a gente comenta a existência dos sincícios. Sincícios representa várias células uninucleadas fundidas entre si, e acaba formando uma grande célula com muitos núcleos. Um exemplo muito famoso de célula com muitos núcleos são os miócitos, né? As células musculares estriadas esqueléticas, as células estriadas cardíacas. Uma célula apenas, né? Um feixe desse aqui, ó, uma celulinha, pode apresentar vários núcleos ao longo da sua extensão, porque as células musculares estriadas, elas são fundidas a partir da fusão, elas são formadas a partir da fusão de várias células embrionárias, inclusive conhecida como mioblastos, né? Esses mioblastos se fundem todos numa célula só, acaba formando uma grande célula com vários núcleos, conhecida como miócitos, que são as células musculares. Tá? E além disso, ainda existem os plasmódios. Plasmódios são células que sofreram, olha que legal, ó, cariocinese. Cariocinese é a divisão do núcleo, a duplicação do núcleo, sem que haja citocinese, que é a duplicação da célula como um todo.
Então, como é que é, Rafa? A célula não se divide, só o núcleo que se divide? Isso acontece algumas vezes, né, moçada? E quando isso acontecer, você vai ter uma célula com vários núcleos provenientes dessas divisões. Então, aqui a gente consegue observar algo parecido com isso. Uma célula inicialmente uninuclear, esse núcleo começa a sofrer divisão, 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 e quando chega bem aqui, ó, você tem uma célula multinucleada que foi originada a partir dessas divisões nucleares. Chamaremos, portanto, de plasmódio, essas células que apresentam essa configuração. Tá? Além disso, a gente pode classificar os núcleos de acordo com o seu formato, né? Você tem dois exemplos aqui bem famosos, né? O formato reniforme, parece uma ferradura, parece um rim, na verdade, né? Por isso o termo reniforme é uma característica bem peculiar do núcleo dos monócitos, nossas células de defesa. E ainda temos os núcleos multilobulados. Olha que legal, isso aqui é só um núcleo apenas, só que ele apresenta vários e vários lobos. Essa também é uma marca registrada de uma das nossas células de defesa, conhecidas como neutrófilos. Tá? Lembra que a gente estava comentando que as hemácias eram anucleadas e que existia uma vantagem em relação a isso? Então, vamos começar um pouquinho sobre isso, né? É aquele grande lance, né? Hemácias nucleadas, ter ou não ter? Eis a questão. Beleza. Vamos ver aqui como é que funciona, tchutchuquinhos. É o seguinte, ó, na maioria dos vertebrados, como peixes, anfíbios, répteis, até mesmo as aves, esses organismos apresentam hemácias nucleadas. Qual a consequência disso? Algumas consequências positivas e outras consequências nem tão positivas assim. Bom, uma das consequências é que essa hemácia ela se torna totalmente esférica pela presença do núcleo. Isso não é muito legal, porque isso torna o volume dessa célula muito grande. E aí, quando você compara o tamanho da superfície dividido pelo tamanho do volume, você vai ter um resultado, um valor relativamente baixo, né? Se o volume é muito grande, o resultado dessa divisão é um valor baixo. Então, você tem uma pequena relação entre a superfície e o volume. Qual é o problema disso, moçada? Menor eficiência de trocas gasosas. A gente já conversou sobre isso no início das aulas de biologia celular, onde a gente estava falando sobre uma tal de uma lei de Spencer, né? Que quanto maior for o volume dessa célula, menor será a sua capacidade de realizar as trocas gasosas, porque isso reduz aquela famosa relação entre a superfície e o volume. Tá? Agora, as vantagens, né? Então, isso aqui, moçada, isso aqui então é uma desvantagem, né? Ok. Mas a vantagem é que essa célula vai ter uma vida longa, porque ela tem núcleo, né? Então ela pode se reorganizar, ela apresenta atividade mitótica, então antes de morrer ela pode deixar descendentes. Então essa é uma vantagem, né? A habilidade mitótica e o tempo de vida útil dessas células. Além disso, uma outra vantagem é que esses organismos eles não dependem da medula óssea para a renovação de hemácias, porque afinal de contas, as hemácias pré-existentes elas acabam formando as novas gerações de hemácias que irão circular no seu corpício. E isso aqui acaba sendo uma vantagem também, porque quando a medula óssea tem que produzir hemácias, você tem um grupo de células que tem que ficar fazendo mitose toda hora. E quanto mais mitoses uma célula realiza, maior a chance delas sofrerem mutações. E quanto mais mutações essas células sofrem, maior a chance de você ter o desenvolvimento de um tumor que pode gerar um câncer de medula, por exemplo. Então, esses animais eles têm essas características, mas quando a gente compara com mamíferos, aí a gente começa a ver que a brincadeira é um pouquinho diferente. Lá nos mamíferos as hemácias são anucleadas e como consequência disso nós temos algumas. Por exemplo, tchutchucos,
Com a perda do núcleo, isso gera aquela biconcavidade. Com isso, você reduz o volume do núcleo e você tem agora proporcionalmente uma maior área de superfície do que de volume interno, né? De volume citoplasmático. Então, se o volume citoplasmático diminui, o resultado dessa divisão é um valor mais alto. Então, você acaba tendo uma maior relação entre a superfície e o volume dessa célula. Tá, Rafa, ok, isso é uma vantagem, né? Isso é maravilhoso porque eu vou conseguir realizar muitas trocas gasosas, eu vou conseguir fazer esse movimento de gases de uma forma bastante eficiente. Né? E você sabe que os mamíferos são organismos extremamente ativos e precisa que essa troca gasosa aconteça da forma mais eficiente possível. Agora, existem desvantagens em relação a isso. E uma das desvantagens é que, por não ter núcleo, as hemácias de mamíferos têm uma vida muito curta e sem atividade mitótica. Então, o resultado disso é que as nossas hemácias elas vivem muito pouco. Elas vivem coisa de 40 para 50 dias apenas, né? Então, isso é uma desvantagem, porque a gente vai precisar ficar repondo essas hemácias toda hora. E quem será o responsável por repor essas hemácias? Você já sabe quem é. É a nossa medula óssea. Então, os mamíferos dependem da medula óssea para a renovação das hemácias, e era aquilo que eu estava te falando. As células da medula óssea precisam fazer muita mitose, e isso traz um maior risco de ocorrerem mutações enfim, tumores na medula são mais comuns nos mamíferos do que em outros organismos. Valeu, moçada? Então essa aqui foi uma introduçãozinha que a gente fez só para ir esquentando as turbinas em relação a esse assunto. Nas próximas videoaulas a gente vai trazendo aqui alguns detalhes mais importantes sobre o funcionamento do nosso núcleo. Valeu, tchutchucos? Então, um grande abraço e até a próxima. Falou!